glorificar o seu nome. Primeiro dia da semana, né? Encerramos uma semana, iniciamos uma nova semana na presença de Deus. Coisa que tem pessoas que não tiveram o mesmo privilégio de que eu e você tem nesta noite, né? Quantas já desceram à sepultura no dia de hoje? Quantos estão acamados? Quantos estão encarcerados? Quantos estão exilados? Quantos estão em orfanato, albergue, casa de recuperação? Mas eu e você, Deus deu o privilégio de poder nos reunir nesta noite para tomarmos, né, como escrever o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, já em seus dias, Isaías já conclamara a nação de Israel, dizendo: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. E nessa noite é uma noite propícia para nós podermos adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, sem empecilho algum, na liberdade que o Espírito Santo nos proporciona. Em toda a nação brasileira, nesse momento, há um povo reunido numa busca, né, de chegar mais perto. Outrora nós não tínhamos o privilégio, mas hoje aprove Deus, né, aleluia, enviar o seu Filho para que pudesse abrir a porta para nós poder passar, não é assim? Então eu quero convidar a você a lermos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, amém? Eu quero ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 1, tem como título: Jesus conforta seus discípulos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei se você precisa, né, de um conforto da parte de Deus, se você precisa, aleluia, louvado seja Deus, também de ser, aleluia, fortalecido. Se você está nessa situação, você chegou no lugar certo. Este é o lugar, esta é a casa de Deus, é a casa que nós podemos nos reunir, aleluia, para buscar a sua presença. E eu estava meditando no transcorrer do culto aqui, quero aproveitar, pegar o gancho aqui do nosso pastor presidente, pastor José Rigonato, né? Quando ele falava ali a respeito de Tiago, a respeito, né, da paciência, da perseverança, desses últimos dias que nós enfrentaríamos aí situações complicadas, né? Depois veio o pastor Gilson também, trouxe aqui, aleluia, 5, falando sobre tribulação, não é assim? Então vamos à leitura da palavra de Deus, São João 14, uma passagem bastante conhecida, né? Mas foi algo que ontem eu amanheci pensando nessa palavra, e eu falava com Deus, eu falei: Deus, o que eu preciso compartilhar com a sua igreja? E o Senhor, e olha aqui, hoje eu passei boa parte da tarde, desde ontem, eu venho meditando, eu já li, já reli, eu falei: Deus, o que a sua igreja precisa ouvir nesta noite, né? Vamos ao texto, me acompanha aí na sua leitura, irmãos. Diz assim São João 14, versículo 1: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Amém? Podeis tomar assento. Amém? Então, irmãos, meditando nessa passagem, eu fui tentando entender o porquê Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que eu espero, com a graça de Deus, poder compartilhar com você. Quando você volta no capítulo de número 13, você vai ver Jesus aplicando aos discípulos uma grande lição, para mostrar para eles como que era caminhar com Ele, como era andar com Jesus. No capítulo 13, você vai ver que há um jantar, é a última ceia, e tudo está pronto, tudo está preparado, mas agora todo mundo sentado, reunido, e agora Jesus se levanta da mesa, ele vai a um lugar, ele tira uma parte das suas vestimentas, e agora ele pega uma toalha, pega uma bacia, e ele vai lavar os pés dos discípulos. E é interessante que o primeiro discípulo que vai passar por esse ritual, se assim nós podemos dizer, é Pedro. Jesus pega agora, vai de frente para Pedro, e Pedro diz assim: como é que é? O senhor não pode lavar o meu pé, porque aqui a posição está inversa. É eu que preciso lavar o pé do Senhor. E aí agora Jesus vai dar uma lição para Pedro. Jesus vai dizer assim para Pedro: olha, o que eu vou fazer agora você não entende, mas futuramente você vai compreender esse ensino. E tem coisa que acontece na nossa vida, irmãos, que às vezes a gente fica perguntando a Deus por que é preciso passar por isso. Para quê? Qual o propósito disso? E aí o que acontece agora? Então Pedro, ele diz assim: então, Senhor, dá um banho, lava a cabeça, os braços. Mas Jesus vai dizer o seguinte, irmãos. Jesus vai dizer assim para Pedro: olha, Pedro, o corpo está limpo. O que precisa ser limpo é somente os pés, né? Mas aí agora, irmãos, Jesus vai mostrando como é caminhar com Ele. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, caminhar com Jesus, irmãos, em primeiro lugar, é um caminho de humildade. Porque aqui, após esse rito, após essa cena, Jesus pergunta aos discípulos se eles haviam entendido o porquê ele fizera aquilo. Vocês entenderam o que eu vos fiz? E aí, eles pegam agora, porque ali era a última, irmãos. Era a última Santa Ceia. Jesus estava se despedindo deles. E Jesus estava dando uma lição para eles que caminhar com Ele, aprender a andar no caminho. Hoje nós vivemos aí, por exemplo, se você quer descer a Santos, você tem duas opções. Você tem
imigrante, e você tem Anchieta. Se você quiser descer mais devagar, você vai pela Anchieta. Mas se você quer descer com mais conforto, você pega imigrante. Se você vai para Campinas, você tem duas opções. Você tem a Anhanguera e você tem a Bandeirante. Não é assim? Aí você escolhe. Mas quando Jesus disse que ele é o caminho, irmãos, é um caminho completamente diferente do que muitas das vezes eu e você quer seguir. Não é da forma que eu quero. Não é da forma que eu escolho. Não é da forma que eu acho que tem que ser. Não. Para você aprender a andar com Jesus, o caminho é um caminho de submissão. É um caminho de obediência. É um caminho de paciência. Que só adquire mediante a muita tribulação. Mas nós estamos vivendo hoje uma época em que ninguém quer sentir um desconforto, né? Ninguém quer viver, quer passar por situações desconfortáveis. Às vezes, quando você quer escolher uma igreja para poder servir a Deus, você fica andando atrás de conveniências. E nós temos muitos atrativos nos dias atuais, porque hoje a maioria delas se trabalham dentro de uma logística para dar conforto, qualidade aos seus adoradores, à sua membresia. Mas aí eu pergunto para você, quando você vai escolher uma igreja para servir a Deus, como é que você escolhe? É aquela que te proporciona conforto? É aquela que toca no seu coração? Ah, eu cheguei ali, fui tocado, meu coração se alegrou. Ô meu amado, eu quero dizer para você que Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Sabia? Enganoso é o coração do ser humano, continuamente má e perverso. E aí, aleluia, Deus diz para Jeremias, mas eu conheço, eu sondo, eu esquadrinho, eu provo até o mais do íntimo de seu coração. Isso para dar a cada um segundo os meus propósitos. Então, irmãos, é coisa tremenda. Eu estava meditando nisso aqui e pensando, Jesus, como que nós vamos transcorrer aqui? Aí você vai andando aqui no capítulo 3, aí Jesus, ele na mesa, na janta, naquela refeição memorável, que até hoje nós, nos assentamos à Santa Ceia fazendo memória a esta aqui, do capítulo 13 de São João. Mas aí no meio, aleluia, Jesus diz assim, olha, tem um traidor em nosso meio. E aquilo ali traz curiosidade no coração dos discípulos. Quem seria aquele que, diante de um homem que estamos caminhando com ele aproximadamente há 3 anos, quem seria o traidor? Estava ali, estava sentado na mesa. E Pedro agora pergunta a esse que escreve esse evangelho, porque esse que escreve o evangelho era João, e o João costumeiramente reclinava a cabeça no peito do mestre, e ele era o discípulo que mais Jesus amava, e Pedro faz um sinal para ele. Está perto aí, pergunta para ele quem é o cara. Quem é o cara que vai fazer isso? E o João aproveita a oportunidade. João aproveita, reclinado, olha, quem sabe, olha para cima assim e pergunta, mestre, quem é o cara? E aí Jesus vai dizer, é aquele em que eu der o bocado molhado.
Mas é interessante que os discípulos estavam ali e eles não perceberam, porque essa situação, irmãos, era uma situação especial. Quando se comemorava um jantar, quando se fazia um jantar especial, quando você molhava o bocado no pão, você dava para a pessoa, aleluia, mais especial daquela reunião. E os discípulos não entenderam. E Jesus molhou o bocado e deu para Judas, Judas comeu. Quer dizer, uma cena. Mas aí agora Jesus disse para ele, olha, o que você tem para fazer, aproveita a oportunidade. E tem oportunidades na nossa vida que é única. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Jesus está abrindo uma oportunidade para você. Não para você fazer coisa errada, não, muito pelo contrário. Mas é para que você possa rever os seus conceitos, como que você está caminhando com Jesus. Você está fazendo a vontade de Jesus ou você está proclamando decepcionar o nosso mestre? Porque, irmãos, traição traz decepção, traição traz frustração, traição traz desgosto, traz aflição na alma. Aleluia. E aí, o Judas saiu. E aí, no capítulo 13, Jesus vai mostrando o caminho que ele vai seguindo, e ele diz que é o caminho. E agora ele está mostrando para os discípulos que a caminhada dele está terminando. Irmãos. E agora Jesus vai chamar o Pedrão e vai dizer assim, Pedro, Jesus vai trazer uma revelação profunda. Jesus vai dizer, Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Você diz que está comigo e não abre, né, Pedro? Né? Mas eu vou contar a você um segredo, para que quando acontecer, você vai entender que o que eu falo é verdade. E nós estamos vivendo dias em que a verdade que está sendo propagada pelo mundo afora é uma verdade relativista. Pode ser verdade para você, mas não é para mim. Mas aqui quem está falando para Pedro é aquele que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que era verdade. E Pedro disse, não, por ti eu darei a minha vida. E Jesus vai dizer assim, você fala isso, você está falando da boca para fora. E eu quero perguntar para você, irmãos, como você está caminhando com Jesus? Jesus pode confiar em você? Como um salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus? Como eu respondi hoje de manhã, né? Meia boca. Jesus pode contar contigo? Porque aqui com Pedro, ele conhecia, irmãos. E ele vai dar uma lição para Pedro. Pedro escreve, hoje, o galo não cantará sem primeiro você não negar que me conhece por 3 vezes. Irmãos, precisamos nos manter na vigilância desses últimos dias. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem tentado cirandar com a tua vida. Mas você só vai cair se você der brecha. Nosso pastor tem costumeiramente nos ensinado que o inimigo da nossa alma só trabalha porque nós abrimos brecha na nossa caminhada.
Quando nós fechamos as brechas, ele não consegue trabalhar. Porque, em primeiro lugar, uma promessa de Deus que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, irmãos. Então, mas se você abrir brecha, perder a vigilância, abrir a guarda, você vai para a luna. E foi o que aconteceu com Pedro. E agora, Jesus, no capítulo 13, no versículo 33, Jesus vai transmitir uma verdade que vai tocar no íntimo da alma daqueles homens. O que Jesus vai falar? Jesus vai dizer, versículo 33, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco de tempo. Vocês procurarão por mim, como disse eu aos judeus. Agora lhe digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu tenho uma coisa, eu vou dar um mandamento para vocês. Qual o mandamento que Jesus deu? Jesus disse assim, olha, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E é interessante que nós estamos vivendo dias, irmãos, que Mateus vai trazer uma revelação. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriando. Mas, irmãos, porque isso está acontecendo, eu não posso me conformar com essa situação. Eu não posso deixar o amor esfriar em meu coração. Eu preciso aquecê-lo. Eu preciso renovar, como o pastor Gilson disse aqui, eu preciso de uma restauração. Então não se conforme não, aproveite a oportunidade que Deus tem lhe dado para que você possa buscar a Ele. Aleluia, buscar dele, porque quem derrama do amor em nossos corações é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então não se conforme não, irmãos. Mas se coloque na posição de quem, aleluia, se humilha diante da presença de Deus, como disse Pedro. Pedro disse assim, humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, tem cuidado de todos os nós. Então, tire as preocupações nessa noite de vosso coração, irmão. Não se atribula, não. Mas acredite, você está no caminho certo. Como aprendemos hoje de manhã aqui na escola dominical. O reverendo Cavalcante estava nos ensinando, falando. Se você está caminhando e o vento não está soprando ao contrário, está soprando a favor, irmãos, olha, põe as barbas de molho, como diz o pastor Regonato. Põe as barbas de molho. Mas se você está sendo atribulado, você está no caminho certo. E aí, voltando aqui, irmãos, no versículo 35, Jesus disse, olha, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão, o Pedrão, perguntou, Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu, para onde eu vou? Vocês não podem seguir-me agora. E o Pedro indagou, por que eu não posso seguir-te agora? E aqui ele diz, darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a minha vida por mim? Escreve, Pedro, asseguro-lhe que antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Aí o capítulo 14 entra aqui, Jesus aconselhando, Jesus dizendo, olha, preocupação é uma coisa antes do tempo, é uma coisa antes da hora. Preocupação, pré divide, ocupação, pré coisa antes, deixa acontecer.
O que há de vir virá, irmãos, fique tranquilo. Não sofra antes da hora. Não. Mas não perca a linha. Não perca o seu foco. Não perca a fé. Não. Mas se mantenha firme nas promessas do Senhor, como diz o hino de número 77, né? Não perca. E ele diz aqui, olha, tire as preocupações do coração de vocês. Acredite em Deus, creia em mim. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E virei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, vocês possam estar junto comigo. Aí vamos seguindo. E é interessante que agora, disse-lhe Tomé, olha só, o versículo de número 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas é interessante que tem um discípulo aqui que pergunta, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos encontrar o Senhor? Como é que é? E aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha para mim. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso é o suficiente. E agora, amorosamente, Jesus vai esclarecer a Tomé. Eu tenho estado há tanto tempo convosco. E eu paro aqui para abrir, irmãos, uma pergunta. Você conhece o caminho? Se você não conhece, eu quero dizer que ele, Jesus, é o único caminho. Um caminho que quando você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 22 e 24, quando o homem peca, ele é expulso do paraíso, e esse caminho é interrompido, porque, aleluia, o Senhor Deus colocou um anjo ali para guardar, então o homem agora pecou e ele não pode retornar para aquele lugar para não comer-se da árvore da vida, mas Jesus veio, aleluia, abrindo o caminho. Como que Jesus abriu esse caminho? Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, nós podemos ver, irmãos, nós podemos entender que ali a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E não era um véu comum, não, irmãos, como nós estamos acostumados a ver, não. Mas era um véu muito grosso, dava aproximadamente quase um palmo, essa cortina, e ela foi aberta. Por quê? Porque ele abriu o caminho, ele abriu um acesso para que eu e você possa ter um encontro com o nosso Criador, para que nós possamos viver, irmãos, uma nova vida na presença dele, não com tristeza, não com angústia, não com sofrência, não, mas, aleluia, agora um caminho que nos foi aberto para nos trazer, aleluia, gozo, alegria, paz, porque andar com Jesus, conhecendo o caminho, irmãos, é diferente. É interessante quando você viaja, você tem hoje um GPS, e aí você traça o caminho. Mas se acontecer algum imprevisto no meio daquele caminho, você tem uma alternativa. O GPS vai te dar uma alternativa para poder te trazer uma viagem rápida, com segurança e com todos, com todas as conveniências da viagem. Mas agora aqui é o seguinte, Jesus abriu um novo caminho para eu e você, sabe? E esse caminho, quando você conhece, quando você adentra o reino de Deus, pode acontecer o que acontecer. Você não desespera. Não. Você sabe que você está na rota certa. Agora, quando você sai da rota, irmãos, sem conhecer esse novo caminho, aí é problema. Mas quando você anda na rota que Jesus traçou, você vai ter um encontro tranquilo na presença de Deus.
E agora, por que ele diz que ele é a verdade, irmãos? Porque ele é o detentor da verdade. Há um contraste entre verdade e mentira no mundo em que nós estamos vivendo. Quer ver? Vamos pegar um exemplo? Você acredita na política? Só Deus, tem misericórdia de nós, né? Contra mentira, contra frustração, contra, né? Mas veja bem, irmãos, Jesus é a verdade. Ele fez uma promessa para mim, para você, como fez para os discípulos naquele dia. O meu final vai ser na cruz. Mas fique tranquilo, conta 3 dias que eu vou aparecer. Conta 3 dias que eu vou aparecer. E aí vocês vão entender que eu estou falando é verdade. E aconteceu ou não aconteceu, irmãos? Aconteceu. Por quê? Porque quem disse, irmãos, ele é o dono da verdade. Ele promete e ele faz. Sabia? Ele promete. Às vezes a gente não aguenta esperar, irmãos. Porque esperar é coisa ruim, né? É ou não é? Você chega no ponto do ônibus, sabe que ele vai passar daqui a 5 minutos. Mas se ele atrasar 5 minutos, você fica feliz da vida, né? Você fica morrendo de dar risada. Não é assim? Por quê? Porque você está esperando além do prometido. Você tem um aplicativo e diz que ele vai chegar daqui a 5 minutos. Mas tem uma coisa, Jesus, detentor dessa verdade, quando ressuscita 2 homens, eles vai a caminho no campo, decepcionado, porque contaram os 3 dias, mas não acreditaram na verdade que ele ressuscitaria. E eles vão caminhando, e de repente um viajante encosta. E agora mais um companheiro para a viagem. E aquele companheiro vai perguntar para eles o que estava acontecendo. E eles dizem, olha, o senhor é estrangeiro. O senhor não sabe das novidades que têm acontecido? E Jesus pergunta quais são. Nós estávamos aí confiando no homem aí, pregando verdade, pregando coisas lindas, maravilhosas, gloriosas e tal. Mas hoje é o 3º dia. Ele foi sepultado e aí Jesus vai chamar a atenção deles, vocês lembram? Mateus capítulo de número 24 vai falar que Jesus começa a abrir as escrituras dizendo, olha, o que eu disse é verdade. O que os profetas falaram a meu respeito é verdade. E a Bíblia diz que aquilo ali estava ardendo no coração deles. E quando vão chegando perto de casa, encerrando a viagem dele, Jesus faz com que vai mais adiante, mas a companhia do dono da verdade era tão boa que eles dizem, olha, pausa conosco essa noite. Oh, aleluia! E Jesus atendeu eles. Jesus atendeu eles e disse, olha, tá bom, olha, ainda tem mais tantas horas de caminhada, mas eu vou atender vocês. Eu gostei da companhia de vocês, vamos ficar juntos. E quando eles vão jantar, a Bíblia diz que ele parte o pão. E quando ele parte o pão ali, os olhos daqueles moços são abertos. E ele desapareceu milagrosamente. E agora um olha para o outro e disse, como é que estava seu coração? Você sentia quando ele nos abria a verdade das Escrituras? O que você sentia? Rapaz, o meu coração acelerava. Era uma coisa linda, era uma coisa gostosa. Porque, irmãos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele vai cumprir também na sua vida. Mas vocês precisam perseverar na caminhada. Aconteça o que acontecer. Não desista, não saia da rota, a menos que ele ordenar. Persevere no caminho. Para a gente concluir aqui, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E não tem vida sem Jesus, irmãos. Ele é o autor e consumador da vida, ele dá vida, ele tira a vida, ele faz coisas tremendas. E nós podemos confirmar isso no capítulo 11,
Jesus teve uma família maravilhosa ali, né? Lázaro, Maria, Marta, 3 irmãos maravilhosos, sempre abriam a porta da sua casa para receber o autor da vida. E agora o que acontece? Esta família é visitada pela morte. A morte chega e impiedosamente ela entra ali sem ser convidada e ela ceifa a vida de Lázaro. Mas, aleluia, as 2 irmãs disseram, vamos mandar buscar Jesus, porque Jesus é o operador de milagres, ele pode fazer coisas tremendas, e agora elas mandam o recado para Jesus, e Jesus não está distante não, Jesus não está longe, não. Tem pessoas que pensam que Jesus, puxa vida, eu fui numa campanha, fiz 7 dias de campanha, e Jesus não chegou com a bênção da vitória. Fique tranquilo, no tempo certinho ele chega, ele não demora, nem chega atrasado, não, ele chega no tempo certo. Mas aí agora quando Jesus chega na casa delas, irmãos, já faziam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, irmãos. E eu acho interessante quando Marta, ela recebe o recado, ela corre e ela, eu vejo ela, o desespero de uma mulher enlutada, aleluia, sabe que Jesus poderia privar eles daquela situação, mas aconteceu. E ela, com uma audácia tão grande, ela aponta o dedo para Jesus. É a minha fé, irmãos, eu não sei como que vocês interpretam, mas ela aponta o dedo para Jesus e diz para ele, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não estaria hoje sepultado. Mas eu acho interessante que Jesus diz assim, eu sou o autor da vida. Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, Senhor, eu sei disso no último dia. Irmãos, mas a Bíblia vai dizer lá em João 11:35 que Jesus chora, né? Jesus chorou porque pôde entender o coração do ser humano, porque ele era humano também, irmãos. Ele conhece a minha dor, a sua aflição, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Ele sabe, irmão, mas é no momento certo que ele dá um basta. É no momento certo, é no momento que ele quer. E é interessante que ela diz para ele, olha, eu sei que ele vai ressuscitar um dia, na ressurreição dos mortos. Mas eu acho interessante que Jesus, ele diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você quer ver a glória de Deus, irmãs? Deixa ele trabalhar, para de murmurar, para de reclamar, para de se maldizer. Aleluia, entrega tudo na mão dele, porque ele tem o controle de todas as coisas, irmão. Para de reclamar, aprenda com as pessoas da vida, daquele que é autor e consumador da vida, aquele que pode fazer. E aí chega Maria também, porque avisam para ela, o mestre está aí, e ela vai, e é o mesmo. E agora Jesus vai dizer assim, onde eu puser? E aí levaram Jesus, e chegando lá, Jesus dá uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus disse? Tira a pedra. Irmãos, tem coisas que é para Deus fazer, a gente não consegue fazer. Mas tem coisa que é para a gente fazer e ele não faz. Sabia? Tem coisa que é para ele fazer, não tem como, não põe a mão. Ele está fazendo. Mas tem coisa que é para nós fazer e não espere ele fazer. É coisa que você precisa fazer, é coisa que eu preciso fazer, é coisa que nós precisamos fazer. É remover a pedra. E segundo alguns, diz que essa pedra é a pedra da incredulidade, é a pedra da falta de fé, é a pedra da desconfiança. Será que ele pode fazer? Será que ele pode? Acho interessante que, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, alguém foi até Jesus e chegando lá disse,
olha, o meu filho, a situação do meu filho, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus disse para ele, se tu crê. E aí o moço olhou assim, viu que a sua fé, a fé daquele moço estava assim, irmãos, Mas aí eu acho interessante que ele pega e ele curva-se diante de Jesus e diz assim para Jesus: ajuda na minha incredulidade. E Jesus opera o milagre, irmãos. Então aqui agora Jesus chega lá diante do túmulo, pede para remover a pedra e eles indica, já cheira a mão, Senhor, tem 4 dias. E ele não sabia, irmão. Ele não sabia? Ele sabia. E abrem, removem a pedra. Eu acho que lá você possa remover essa pedra, que talvez você tenha recebido alguma profecia aí, e você está contando os dias, está contando a hora, e não sabe, não vê o momento acontecer, mas fique tranquilo, irmão, remova a pedra, acredite. Jesus falou, Jesus prometeu, ele vai cumprir, porque ele cumpre aqui para Marta. Quando ele manda tirar a pedra, ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus da seguinte forma: graças te dou, ó Pai, porque tu sempre me tens ouvido. Eu nunca pedi nada para o Senhor me negar. E ele dá um brado de vitória: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque ele é o autor da vida, irmãos. É ele que pode fazer isso. Ele faz na nossa vida material e ele vai fazer também na nossa vida espiritual. Mas nós precisamos acreditar. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem ele. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que ele pode mudar a tua vida material. Ele pode mudar. Agora vai depender de você acreditar, de você confiar a direção da sua vida a ele, Jesus. Porque ele tem esse poder. Ele mudou a minha vida. Se você olhar para esse quadro aqui em cima do púlpito, ele mudou a vida de todos esses homens que estão aqui em cima. E ele pode mudar a sua vida também. Basta você dar uma oportunidade para ele. Você dizer para ele: Senhor, toma a direção da minha vida agora, porque eu quero trocar de vida. Essa eu não quero mais não, mas eu quero viver uma vida nova na tua presença. E sabe o que vai acontecer, meu amado? Eu tenho certeza que você vai usufruir de uma vida abundante. Porque em João 10:10, ele diz assim, que o inimigo da nossa alma veio com 3 finalidades à terra. Ele veio matar, roubar, destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Amém? As palmas louvam o Senhor e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.